Prêmios da Literatura Infanto-Juvenil 2008, depoimento de Fernando Lemos, entrevistado por Thiago Majolo, São Paulo, 22 de abril de 2008, realização Museu da Pessoa, entrevista MLIJHV 003. Ok. Então, para começar, Fernando, eu queria que o senhor dissesse primeiro o nome completo do senhor, a data e local de nascimento. O meu nome é Fernando Lemos, o nascimento é 3 de maio de 1926, Aonde? Lisboa. E qual é o nome dos seus pais? José de Lemos e Palmira da Conceição Fernandes de Lemos. O senhor poderia contar um pouquinho qual é a história deles, como se conheceram, o que faziam na época? A história do meu pai. E da sua mãe. O meu pai tem como história de ter nascido numa cidade, enfim, interior e atrasada, não é? De gente muito simples, e fugiu de casa com 12 anos. Arranjou um companheiro também que estava querendo fugir da escola e tal, foram os dois para Lisboa, andando, pedindo carona, dormindo pelos cantos e tal, foram para Lisboa à procura de alguém que eu fosse da família, que eles não sabiam nem se tinha família lá, não é? E aí foram ficando lá, quer dizer, foram se deslumbrando com a cidade, que já, para eles, a capital já era uma coisa. Essa foi a história dele, quer dizer, que lhe marcou a vida lá. Ele depois cresceu, foi bastante boémio, começou a trabalhar de marcenaria, depois foi trabalhar na Marinha Mercante, foi a vários países com navios de carvão e petroleiros, não é? E voltou, casou, jovem, e aí ficou fazendo a profissão mesmo na capital, né? Marcenaria e tal. E nesse entretanto ele ligou-se a gente do fado, gente importante do fado, ele tocava um pouco de viola, foi figurante de ópera, quer dizer, meu pai não tinha preparo nenhum. Quando ouvia uma ópera, ele se lembrava de trechos e tal, porque era daqueles figurantes contratados na última hora para preencher o palco, não é? Então, coisas pitorescas da vida dele que ele me conta e tal, mas no fundo esse foi o princípio dele, não é? E a sua mãe? A minha mãe também foi mais ou menos isso. A minha mãe foi doméstica, foi empregada doméstica, em Portugal se chama mulher a dias, não é? Diarista, não é? E, nesse entanto, também casou, eu nasci, ela ficou fazendo rendas, assim, ajudando a casa e tal, e eu fui no caminho desse artesanato, não é? Dessa coisa de trabalhar com as mãos, não é? E fui estudando, sempre tive deles uma grande compreensão para tudo o que eu queria fazer, não é? E vivi com eles, assim, até quase aos 20 anos, quando eu resolvi vir embora para o Brasil, não é? Até essa altura eu convivi com eles. E na sua infância, qual era o bairro de Lisboa? Como que era esse bairro? Descreve um pouquinho pra gente. Bom, o bairro era um bairro, era e é ainda um bairro que passou de uma certa estabilidade de classe média, de operários, gente que trabalhava, quer dizer, pequenas lojas, mercearia, aquela coisa, o açougue, e sem grande personalidade, a não ser uma rua muito pobre. O bairro era bom em algumas coisas, mas era um bairro que se tornou importante e com o tempo criou-se ali até um certo resíduo de crescimento económico, de melhor renda, não é? E ficou marcado como um bairro proletário, vamos dizer. Eu me lembro de ter visto colegas, amigos do meu pai, entrarem em caminhonetes de fundo falso, escondidos para irem para a Guerra da Espanha, não é? Então, era tudo operários, serralheiros, o cara da mercearia, era tudo gente de trabalho, quer dizer, e à noite fechavam-se na tasca, ficavam cantando o fado, contando histórias e tal, e tinham um grupo excursionista, coisa muito frequente em Lisboa, não é? Lisboa e no Porto também, nas cidades. São grupos que se cotizam todo mês, pagam tanto numa caixinha e tal, para no fim do ano
alugam um ônibus e vão fazer uma excursão ao norte ou ao sul e tal. E depois eles voltam para o lugar da Tasca, que é a sede desse grupo excursionista, onde eles põem fotografia deles, sempre geralmente em tampos de barril, né? Fazem umas decorações, uns quadros com as fotografias deles. Tá? Então eu assistia à minha formação ali, garoto ainda, sentado à noite em cima, no balcão da Tasca, ouvindo-os cantar o fado, com a porta fechada já, todo mundo com cigarro atrás da orelha e tal. Coisa tipicamente lisboeta, né? Então esse bairro me formou, vamos dizer, eu já tenho dito que esse espírito que a gente teve nessa altura de fazer excursões, porque inclusive era um dos pontos em que a PIDE e a polícia política não intervinha, deixava a gente, não era perigoso. Então eu fui fazendo essa excursão e ainda hoje, os meus amigos intelectuais com que eu trabalho, com que eu faço fotografia, ainda é uma excursão. Mudou o aspecto, mudou a gente, quer dizer, outro patamar, não é? Mas para mim ainda é uma excursão, não é? Agora mais cultural, mas onde criei raízes exatamente convivendo com gente muito elementar. Eu trabalhei numa fábrica, fui trabalhar numa fábrica como desenhista litográfico, com máquinas de impressão de lataria, não era nem papel, era folha de Flandres. Então eu aí fui desenhista, impressor, trabalhei com a máquina de impressão e depois passei para o setor de desenho, né? Fazendo o curso à noite, eu sempre estudei à noite, né? Fazendo o curso de desenho industrial à noite e mais tarde depois fui fazer pintura na Escola de Belas Artes, não? Esse foi vamos dizer, o meu percurso, quer dizer, eu fui já na infância marcado por uma deficiência, né? Tive paralisia, não é? Hoje se chama poliomielite, chamava-se paralisia infantil, não é? Dava a impressão que era uma culpa da criança, era paralisia infantil, era uma infantilidade dela, né? Isso marcou-me na medida em que eu fui sentindo que tinha que fazer alguma coisa comigo para não ser só isso, não ser um deficiente, não ser alguém que estava marcado por um buraco que não põe tampa, né? Então eu me formei um pouco nesse sentido, fui-me perseguir, fui-me procurar instruir, fazer as minhas coisas e ingressei nas artes plásticas e tal. E aí comecei a expor e a minha vida vai por aí, né? E que bairro que é esse? Qual o nome do bairro? Campo de Ourique. Campo de Ourique faz alusão a uma das famosas batalhas de Ourique, não é? Em que os portugueses apanharam feio, né? Com que idade que o senhor teve pólio? 27 meses. Isso não é idade ainda, né? 27 meses. Aliás, eu tenho hoje ainda uma síndrome da poliomielite, né? Que está me perseguindo porque se descobriu nos últimos anos que quem teve poliomielite antes da vacina ficou suscetível ao desgaste de energia que vai acompanhando a pessoa. Quer dizer, então você acaba morrendo como paraplégico, como já não é mais infantil a paralisia, agora já é de adulto. Né? Mas é isso. Mas a minha infância foi uma infância boa, livre, fiz sempre tudo o que eu queria, não fui mais malandro, nem menos que os outros meus colegas de bairro, que era tudo realmente uma tropa agitada, mas fiz sempre o que eu queria, para onde eu ia, e isso levou a ter experiências interessantes. Ainda jovem fui à procura de ouvir recitais de poesia, coisas assim que eu não sabia o que era, fui ver para saber o que é isso, recital de poesia. Não é? Então fui ao encontro das coisas assim por energia própria, por necessidade, por vontade de que aquilo era comigo. Quando eu via alguma coisa de ordem mais difícil, vamos dizer, de digerir como coisa de existência e cultura, eu ia atrás, eu sentia que isso é comigo, isso tem que ver comigo, eu tenho que saber o que é que eu tenho que ver, é a minha praia, né?
Mas foi isso, quer dizer, a minha infância teve, decorrente ainda da paralisia, eu frequentei o hospital até aos 20 anos, fazendo fisioterapia para recuperar uns 30% da perna esquerda, porque ela ficou realmente abandonada. Foi com isso que eu vivi a vida toda, fazia tudo. Agora é que eu comecei a ficar com a tal da síndrome. Mas eu vivi, andando de bicicleta, nadando, dançando, cocheando um pouco, né? Isso até achavam que era talvez algum jeito fadista, que não era coisa de coxo, não era fadista. E essa experiência também foi muito importante para mim porque eu aprendi o que é a dor de uma forma geral e como nós temos que conviver com ela. Para mim, hoje a dor é uma coisa com a qual eu convivo, não é? Que seja ela qual for. Então é por isso que a gente acaba se dedicando à dor alheia, não é? Eu hoje me preocupo mais com o coletivo por causa disso. Mas não sou um dramático, não sou um sofredor, não sou um cara ligado a igrejas, a crenças, coisa nenhuma, não é? Eu não tenho nenhuma inspiração religiosa, não é? Sou completamente ateu, não é? Como dizia o outro, sou ateu graças a Deus, não é? Enfim, mas a minha infância foi marcada nesse aspecto. Quer dizer, depois fui para a escola, comecei a conhecer gente muito boa, do ponto de vista artístico, professores bons, né? E encaminhei-me profissionalmente, quer dizer, com 18 anos eu já estava com um ateliê trabalhando para fora, para trabalho gráfico, não é? Porque eu não trabalhei em agência, eu nunca fui publicitário, nem quero ser. Eu trabalhava mais ligado à questão gráfica, coisa das embalagens e tal, né? Foi uma experiência minha também, quer dizer, o resto foi uma experiência mais artística, né? Decoração, essas coisas. E até a minha vida em Portugal, quer dizer, ligação política sempre, com tudo que era esquerda, contra o Salazar, não é? Porque aquela era a nossa chaga, né? E participação de manifestações políticas, artísticas, até o momento em que fiz uma exposição escandalosa com mais 2 artistas, toda inspirada na coisa surrealista, com coisa muito escandalosa, instalações e tal, que foi um escândalo naquela época, no bairro do Chiado, que era o bairro chique da burguesia lisboeta, era uma coisa provinciana, mas com um snobismo assim, próprio de quem se pensa europeu ali. Essa exposição foi escandalosa, não fomos presos por pouco, mas fomos insinuadamente candidatos à prisão, a tudo, mandar a gente para o lixo. E depois dessa exposição, que teve um escândalo e muito público, e perseguição policial, eu achei que era a hora de me ir embora. Senti que eu não podia mais, aquele país não merecia mais nada do que já me tinham roubado uma parte da juventude, que eu até hoje não sei o que é que eles fizeram dela, ou se fizeram alguma coisa com ela. E então comecei a pensar em ir embora. Fui para a Espanha, um amigo meu, ainda um amigo de escola, que estava a trabalhar num hotel na Corunha, lavando louça. Né? Esse jeito, fica lá, tinha comida e dormida, e começou-me a seduzir. Né? Vem, aqui tens tudo, vem. Eu meti o pé no caminho, fui arranjando carona, fiz stop pela Galiza, atravessei a Galiza, fui dormindo em Palheiro e tal, coisa, até chegar lá. Aí contrataram-me, fiquei 4 meses lavando copos na cozinha, tinha quarto e comida, trabalhava das 5 às 10 da noite. Isso para mim foi suficiente, porque o resto eu desenhava, ia ver coisas e tal. E 4 meses depois eu resolvi ir embora. Fui para Lisboa. Cheguei em Lisboa, não tinha acontecido nada, porque a gente só sonhava que aquilo um dia tinha que virar tudo a avesso, não virava mesmo. Aí fui à França, depois de uns trabalhos que eu fiz, dei um dinheirinho, fui para a França, conhecer Paris e tal. E voltei outra vez. Voltei para Lisboa e cada vez mais com vontade de ir embora mesmo.
Até que em 52 chegou um folheto para o quarto centenário de São Paulo, que era em 54. Esse folheto prometia nós termos aqui tudo o que havia melhor de balé, de teatro, de cinema, de artes plásticas. Não veio nem um terço, mas chegaram a ver que veio o Gropius, o grande arquiteto. Conseguiram trazer a Guernica do Picasso, que estava encostada lá em Nova Iorque, e Picasso não deixava ela ir para lugar nenhum. E o pintor Cícero Dias, foi aliás meu amigo também, e amigo dele, conseguiu convencê-lo a emprestar a Guernica para São Paulo. Então tivemos a carta de Pedro Vaz Caminha, fui eu que a coloquei numa vitrina quando fiz a exposição de História de São Paulo com o professor Jaime Cortesão, e foi quando me enganei em São Paulo, porque eu morei primeiro um ano no Rio de Janeiro, não é? Onde não havia nada, quer dizer, Rio de Janeiro não havia trabalho, não havia muita coisa, não é? Eu fiquei ilustrando para a Manchete, engrenei profissionalmente, e aí vim para São Paulo e foi com a Comissão do Quarto Centenário que eu me integrei, e aí comecei a casar, ter filha, essas coisas, não é? Mas, e não voltei mais, liguei-me a tudo que era exilados políticos, portugueses e espanhóis. Então fiquei mais condenado ainda, fiquei proibido de entrar em Portugal, o que para mim foi ótimo, não é? E só voltei quando foi a Revolução dos Cravos em 74. Aí passei a ir lá quase todos os anos e às vezes vou 2 vezes, porque me integrei de novo na vida artística lá, então hoje eu estou dividido. Agora mesmo voltei de lá, tá, quer dizer, ando para cá e para lá 1, 2 vezes por ano, vou outra vez este ano. Então sou meio a meio, luso, brasileiro, artista plástico. Hoje é uma coisa que eu acho, artista não tem mais fronteiras, não é? Quer dizer, você pode ser inglês na China, pode ser americano na Etiópia, quer dizer, se for artista, tem cabida sempre. Então esse é o meu trajeto, não é? Quer dizer, por aí pode definir exatamente como é que eu me fui compondo nas coisas e com as experiências que foram mais adequadas, não é? Não tive assim nada que me lembre de coisas mais importantes. Eu ganhei prémios, como todo mundo, fiz exposições em vários lugares, fiz exposições na França, na Holanda, no Japão, morei no Japão 1 ano. Enfim, vivi até a minha idade muito ligado ao meu trabalho, com muita... E aqui no Brasil eu tive muito respeito ao meu trabalho, me enquadraram e tal. Até eu sou um homem sem razão nenhuma para me chatear. E às vezes chatei-me, quer dizer, porque é que eu não tenho direito de me chatear, não é? Mas quando me chatei-me com Portugal e o Brasil juntos, porque acho que são a mesma coisa, não é? Não fazem muita diferença. Merecem-se. Fernando, eu queria entender assim, essa trajetória artística desde aquele começo da infância, quando o seu pai viajava bastante, né? Sua mãe mexia com as mãos, né? Uma quase artesã. Como isso influencia o senhor, a coisa do fado, de Lisboa? Como isso influencia o senhor a desenhar desde de pequeno até essa exposição surrealista? E como é que surge essa ideia? Conta um pouco essa trajetória para depois a gente chegar na parte mais profissional. Essa história toda vem, claro, primeiro de uma certa habilidade que eu tinha já de criança para desenhar na escola mesmo. Era o mais escolhido sempre a fazer desenhos nas capas dos livros, a escrever coisas na ardósia e tal. Bom, não que eu me sentisse um gênio, não, mas isso mostrou que aquela uma inclinação minha, ir por esse lado. O lado do meu pai e da minha mãe deu-me, como já falei, um lado, vamos dizer, proletário, sentido proletário do trabalho e da coisa artesanal, da coisa da mão, o trabalho da mão, não é? Eu comecei garoto vendo o meu pai com o banco do marceneiro em casa, consertando coisas, e de dia ele trabalhava numa fábrica. E eu comecei, garoto, ainda a fazer brinquedos de madeira também, conforme meu pai me ensinou. Eu comecei a articular brinquedos de madeira que depois vendia na escola, né? Então eu fiquei tocado pela coisa artesanal. Fui trabalhar em litografia também, que era desenhar na pedra, reproduzir as coisas na pedra, né?
fiquei marcado por isso. Quer dizer, então, o meu trabalho hoje é pintura e desenho, também, e fotografia. Eu acabei fazendo uma carreira de fotógrafo ligada à coisa surrealista, né? Que tem dado, foram trabalhos feitos durante 4 anos, que têm dado muitas exposições. Agora mesmo estive na Rússia, fui fazer uma exposição na Bienal da Rússia, depois fiz uma exposição em Lisboa, fiz aqui na Pinacoteca. Quer dizer, essa exposição já andou na Alemanha, na França, em vários lugares. Quer dizer, muitas delas eu fui acompanhando. Então, a minha trajetória fez-se assim também, por trabalhar com a coisa da mão, o desenho, quer dizer, a pintura, a fotografia, quer dizer, coisa do trabalho manual. Não é? Só a escultura nunca tive uma vocação, mas o desenho industrial também, principalmente a parte gráfica, não é? Então, é a coisa do artesanato, não é? Eu sou um artesão, não é? E esse bairro boêmio, esse bairro que tinha, né, tipicamente lisboeta, de fado, isso influencia muito na sua infância para virar um artista, você acha? Sim, esse lado eu respeito até hoje, porque considero que tudo tem um sentido poético. Não é? Quando eu tenho que definir a minha fotografia, o meu desenho, o meu texto, eu escrevo também, é o sentido poético. Eu acho que o homem sem poesia não vai a lugar nenhum, não é? Quer dizer, há muita coisa, e a poesia é um sentimento que nos prende a fazer coisas que a gente gosta, que é uma dificuldade hoje. Uma grande parte da população mundial não trabalha no que gosta, trabalha naquilo que dá dinheiro. Então, a poesia condena a gente a um trabalho forçado que não é pago. Toda a gente sabe que a coisa que menos se vende é poesia. Ninguém vive de poesia. Não precisa de justificar pobreza e andar-se rasgando todo, quer dizer, passando fome porque é poeta. Não é isso, não. Mas a poesia é um caráter, é uma dignidade que a gente põe em tudo. Então eu, quando penso no desenho industrial, não estou pensando no produto que é consumido. Eu estou pensando numa coisa que não é aquilo que a publicidade faz. A publicidade procura levar o homem ao produto, convencê-lo. O desenho industrial é o contrário, leva o produto ao homem, às necessidades dele. Quer dizer, então, nessa parte eu participei. E ao trabalho poético. Você pode ser um poeta ao trabalhar no arranjo de uma embalagem, de um remédio, de uma garrafa, de um objeto. Quer dizer, tem que pôr poesia nisso, não é? Então, para mim, o sentido poético da vida é fundamental e eu coloco isso em tudo. Isso e o artesanato, para mim, dão-me conta da vida, não é? E o meu bairro era um bairro onde se faziam sessões de fado, desgarradas, todo fim de semana. O Alfredo Marceneiro, que foi o maior fadista da Amália. A Amália eu conhecia mais tarde, mas o Alfredo Marceneiro foi acompanhado do meu pai. O meu pai tocava guitarra com ele e tal. Então esse lado da poesia também me chegou pela música, pelo fado. O fado é muito piegas, é mais piegas que o tango, não é? Mas há por trás disso um sentido poético muito que faz parte da alma portuguesa, essa coisa da saudade, né? Da coisa de estar sempre ligado àquilo que ama e nunca está perto, está sempre longe, essa saudade de quem não tem o que gosta. A saudade é uma coisa muito complicada. E o fado faz sempre referência a esse tipo de afastamento, que aquilo que a gente quer está longe, né? Está longe. Então é o espírito deixou ficar com a mulher portuguesa, quer dizer, não é que ela fica lá consertando as redes, o homem vai para a pesca. Se não vai descobrir mundos, vai pescar sardinha ali mesmo na esquina, não é? Mas é essa coisa, não sabe se volta vivo. Então, você veja que se fizer uma leitura mais apurada onde é que possa haver um colosso de atividade artística em Portugal, é na poesia, é no Fernando Pessoa, é na literatura.
Porque o resto, as artes plásticas não são grande coisa. A arquitetura é, hoje, uma coisa poderosa, mas o forte mesmo na nossa língua, é a nossa língua, é a literatura e a poesia, que deu grandes poetas, não é? Então eu também acredito nisso como uma pátria, não é? O Fernando Pessoa acho que até diz, poesia é minha pátria e tal. É aí que a gente tem que ir trabalhar, seja o que for. Eu acho que não precisa nem ser artista, eu acho que um alfaiate, um sapateiro, tem que ter poesia também, tem que... Senão, não precisa ficar pensando que vai ganhar milhões sendo alfaiate. Ninguém ganha milhões de dólares sendo alfaiate. Mas ele ganha a vida dele se ele for poeta, se ele souber dar... Isso é fundamental, não é? É uma homenagem que nós fazemos a nós mesmos, não é? E aos outros, que a gente está sempre fazendo alguma coisa que não é para ser bem ou para mal, é alguma coisa que ajuda a compor o outro, o coletivo, a trabalhar no coletivo, não é? É político, isso inclusive, a poesia é política, não é? Não se faz só antes, faz-se depois também. E por o seu pai ser um músico, mesmo que um músico nas horas boêmias, o senhor nunca pensou em ser músico? Olha, é uma pergunta, a única coisa que eu aprendi foi a tocar gaita. Aliás, foi meu pai que me levou e me ensinou, e nós participámos de uma orquestra. Saiu um filme americano com uma orquestra toda de gaitas, não tinha mais instrumento nenhum. Tinha o anão, era o dirigente da orquestra, Boris Menvich, ainda me lembro, tinha um nome meio russo. Foi um grande sucesso, e então em todos os bairros de Lisboa nasceram orquestras de gaitas, com nomes engraçados, Descaradofónica, Alibaba, tudo. E eu fiz parte de uma orquestra dessa com o meu pai também, tocávamos no subúrbio, não é? Foi uma experiência, mas eu nunca fui mais longe que isso. Há duas coisas que eu gostaria de ter feito. Uma era música e outra era arquitetura. Isso eu tenho pena de não ter na minha formação, gostaria de ser também arquiteto e tal. E músico. Como músico eu queria ser um grande músico, caro, muito bem pago, assim. Mas como arquiteto eu gostaria de ser já para trabalhar, para ajudar a fazer casas para os pobres, fazer urbanização, quer dizer, atender àquilo que falta realmente na saúde, na habitação, não é? Já me interessar mais. Agora, como músico eu gostaria de ser um bom pianista. O piano é uma coisa que me apaixona, né? Com a gaita não ia longe também. Mas com o piano acho que eu adoro piano. Eu fico horas sozinho ouvindo piano. É um bicho que fala com a gente, né? Então são duas coisas que eu tenho pena de não ter preenchido na minha formação. Não vou pôr mais uma placa na porta, quer dizer, mas para sentir que me falta. Eu acho que isso falta. E não é só a mim, acho que falta. Toda a gente devia saber tocar alguma coisa, que eu acho que é importante. É isso que o Brasil tem. O Brasil cultiva-se essa coisa. O Brasil... A música do brasileiro está à ordem, que não precisava de fazer mais nada, a gente não precisava fazer nem pintura, nem mais coisa nenhuma. Houve música no Brasil, em qualquer lugar do mundo, e já se levanta naquele tal. Isso é uma... E nós não temos a música, por exemplo, em Portugal é muito má, a música, fora o fado tem também um reduto muito ali perto do mar, é coisa dos marinheiros e tal, mas não tem muita... A música popular, as músicas dos corais do interior, do Alentejo, são coisas muito bonitas, poeticamente, inclusive, saudações da terra, coisas assim. São melodias muito interessantes, mas não passa disso. Não consegue. Tudo o que tem tentado fazer para trazer essas músicas gravadas para vender no Brasil, não entra ninguém. Ninguém quer ouvir aquilo. Não tem graça nenhuma, né? Não tem ibope. Ao contrário da gente, aqui a música faz-se até dormindo. Então eu tenho essa coisa de que realmente
A música faz falta, como muita coisa que faz falta. O desenho, por exemplo, eu tenho concluído cada vez mais que o desenho devia se tornar obrigatório nas crianças. Exatamente como ensinar a escrever e a ler. O desenho é tão importante como saber ler e escrever. Nada mais triste que alguém querer explicar uma coisa e dizer, olha, o senhor desculpe que eu não sei desenhar. É a mesma coisa que dizer, eu sou analfabeto. Não pode, deve ser obrigatório, do estádio para baixo e para cima, pôr as crianças a aprender a desenhar. Não para ser artista, não precisa de ir para a Bienal atrás de luxo, não. Mas saber, o desenho é uma linguagem universal, você em qualquer lugar do mundo quer pedir um copo, não sabe como é que chama, você desenha o copo, o cara traz um copo. Isso também é uma coisa que eu acho que falta à cultura de baixo para cima, a cultura da criança, se é para a gente falar exatamente naquilo que também interessa, para o nosso caso aqui, da coisa infanto-juvenil. Quer dizer, quando a criança... aprendi no Japão que as crianças começam a aprender a fotografar antes de aprender a escrever. Uma maquininha, aquela maquininha aqui pendurada, aqui no coisa, fotografando tudo. Aí eu perguntava, mas por que aprender a fotografar antes de aprender a escrever? Eles explicaram, quer dizer, eu frequentei escolas lá de desenho industrial e calígrafos, eu fui para o Japão com uma bolsa para conviver com os calígrafos. Não é? Eles explicavam, é porque com a fotografia é que se aprende a ver. E isso é uma verdade. A fotografia ensina a gente a ver as coisas. Não é? Você fotografa a janela do teu quarto, amplia, mostra para a família fica deslumbrada, nunca tinha visto. Todos os dias abre a janela. Então, esse aprender a ver é que os leva depois a saber desenhar o que vem e o que não vem ainda, o que não viram, mas é a coisa de ver, é a coisa de ler o mundo, ler. Eu achei isso muito interessante, tenho pensado sempre muito nisso, né? Porque é uma obrigação que se deve. Nós, aqui no Ocidente, não cuidamos disso, né? As crianças não têm esse preparo, não é? Aprendem tudo menos aquilo que é importante, que é o que está aí, né? Se eles não aprenderem a ver o que está aí, não vão aprender o que não está aí, em lugar nenhum. Não vão nunca pesquisar, nem criar, né? Então, voltando atrás, quer dizer, você sendo analfabeto no desenho, como não desenhando, é exatamente uma forma de você ser analfabeto, quer dizer, de estar fora da cultura. Você não entrar na cultura por cima, nem entrar por baixo, você fica de lado, fica sempre condenado a trabalhar para os outros, a dar algum recado e tal, a não ter uma profissão. E, dando esse salto, então o senhor vem para o Brasil pensando em trabalhar com artes plásticas, não tem outra... Só, quer dizer, a minha intenção exatamente é vir à procura de as artes plásticas de uma forma geral. Agora, de uma forma particular, o que eu tinha que fazer era criar um meu novo território. Porque quem sai de um país, como eu saí, você perde o seu território e depois consegue criar o seu, ou ir à procura de outro igual não, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que criar de novo um território que seja adequado, não é? Criar, no caso da arte, a arte tem uma pátria, não é uma nação, um hino, uma bandeira, não. A arte mesmo, ela tem que ter uma pátria. Todo artista tem uma pátria. A sua arte que ele faz é uma pátria. A pátria dele é a pátria que lhe manda e ele dá ordem, quer dizer, onde ele vive. Eu, quando perdi esse meu território aos 20 anos, vim à procura. E ao chegar ao Brasil, que eu conhecia só da literatura, de amigos que eu tive, brasileiros também, eu já sabia que aqui era um lugar de criatividade, não é? Que é uma criatividade que obriga as pessoas a mudar as coisas, a mudar a expressão, a criar expressões adequadas, a criar a sua linguagem. Então,
não é a língua como se faz lá, quer dizer, a língua portuguesa não é um mito aqui, é um jeito de você ir à procura das coisas. Essa criatividade é que faz o Brasil andar, não é? Eu senti que era isso que me faltava. Aqui há criatividade, então eu arregacei as mangas, eu fui para a França, eu podia estar na França. Eu estou aqui há 50 e tal anos, se eu tivesse ficado esse tempo todo em Londres ou em Paris, não sei o que é que podia ter acontecido, naturalmente teria acontecido coisas boas, não é? Mas aqui eu sei que me aconteceram coisas boas porque é um país criativo, não é? Essa foi a grande razão, quer dizer, de encontrar um território que era o que me convinha, não é? Não, até hoje não me arrependo, não é? E qual foi o primeiro trabalho que o senhor fez aqui no Brasil? Aqui? Fora os 400 anos de São. Bom, o meu trabalho começaram a ser ilustrações para a Manchete. Quando eu conheci a turma toda no Rio de Janeiro, logo fiquei ajudado, assim, porque trouxe cartas para muita gente. A primeira exposição que eu fiz de fotografia, o Manuel Bandeira fez o texto e pediu no Museu de Arte Moderna, onde não se faziam exposições de fotografia ainda, para fazer a minha exposição. Então a minha exposição primeira foi logo ali. Eu entrei na Manchete para fazer ilustrações, para mim foi ótimo, porque lá tinha restaurante, então eu comia almoçava e jantava lá, tudo já, uma vez. Então eu já fiquei amigo de todo mundo, o Vinícius, o Paulo Mendes de Campos, aquela turma toda. Participei da criação de uma revista de arte popular, música brasileira, que agora a Funarte fez uma edição desses números todos. Em 50, a revista de música popular brasileira. A Funarte publicou com todos os volumes da revista que tinha. As capas eram sempre uma minha, a gente alternava. Uma era minha, a outra era do Dorival Caymmi, porque ele pintava também gostava de pintar. Então engrenei-me naquela turma, lá no Rio de Janeiro, e só não fiquei mais ligado assim, porque vim para trabalhar para São Paulo para o quarto centenário, né? Mas lá eu tive, assim, logo uma ligação de trabalho. Passei mal, primeiro passei muito mal. Ninguém me conhecia ainda e tal, e eu quando comecei a frequentar essa turma toda, no Bar Vilarinho, que é onde toda a malta do Rio de Janeiro vai, eu vi que todo mundo começava a tomar uísque às 4, 5 horas da tarde, até às tantas da noite, e eu não podia nem uma água mineral. Eles diziam, toma uísque aí. Eu nunca tinha bebido uísque na minha vida. Não? Para mim o uísque era bebida de puta, né? Coisa de boate. Eu bebia vinho, um bocado de vinho, conhaque e tal, aguardente no inverno. Então engrenei naquela coisa e já estava sem saber o que fazer. Quando me levaram para a Manchete, aí eu comecei a regular o meu dinheiro. Fui morar no morro, lá em cima de Santa Teresa, numa velha pensão, e aí fiquei até a vinda. Lá no Rio de Janeiro, profissionalmente, foi só isso. Não tive mais contatos nenhum. Trabalhei com o Sérgio Bernardes, o arquiteto Sérgio Bernardes, foi grande amigo meu também. Trabalhei no ateliê dele, ajudando a fazer pranchas, aquelas pranchas agora fazem com digital, ampliam o esquema e tal, mostram o prédio depois pronto, mas antes fazia-se na pata, ali, pintando em cima do papel de arquitetura, imitando o tijolo e tal. Então fiquei uns meses lá para ganhar um dinheirinho e tal. Larguei tudo e vim embora para São Paulo. Então profissionalmente lá não deu. Fiquei mais tarde ligado a galerias, não é? Começaram a crescer algumas galerias que na altura não tinha praticamente nada, quase galerias, né? A Avenida Atlântica não tinha prédios, quase tinha um ou dois. Era um deserto aquilo. Mas tem uma vida noturna boa, muito boa. Conheci uma porção de gente da boemia noturna, amigos. Foram os meus primeiros amigos, né? Mas profissionalmente foi só eu e a Manchete, que hoje eu tive agora uma exposição no Olido, com desenhos que eu fiz para a Manchete lá, nos anos 50, né? Os primeiros trabalhos, né? Foram para mim uma experiência muito interessante, porque eu, quando cheguei, me pediram para fazer o desenho, me deram um texto para eu ilustrar, eu fiquei
preocupado com assim, bom, agora esses caras aí não vão gostar do desenho, vão dizer, olha, você sabe, isso aí é legal, mas não é para esse tipo de revista, você sabe que isso aqui é uma coisa de grande público, esse discurso sacana, não é que... Isso, o que é que será que vai acontecer? E tal. Até que chegou num momento eu ganhei coragem, disse, que se pode, o cara não gostar. E fiz o desenho. Aí, cara, entreguei o Wilson, era o cara que tinha a dirigir a Manchete, naquela altura, pegou, nem olhou, pegou, chamou o cara, disse, levou embora e foi lá. Quando fomos almoçar, o cara já me trouxe uma prova daquilo. Eu nem tinha falado nada. Eu não sei se é bom ou mal, não. É bom, é ótimo, esse cara é ótimo. É isso que eu gostei lá, gente, caras ótimos. Trabalhei com o Joel Silveira, com o jornalista Joel Silveira, que era um sujeito que não tem igual como jornalista, diretor de produção e tal. E a vida de humor também, com que se trabalha no Rio de Janeiro, não é? Às vezes apertei o Vinícius, disse, olha, aqui no Rio de Janeiro dizem que carioca não trabalha, não gosta de trabalhar, ele trabalha, mas é escondido. O senhor falou uma coisa verdadeira aqui, Lisboa parece muito o Rio com Lisboa, né? E depois muda para São Paulo, qual é a diferença, esse impacto? São Paulo é mais dura, né? São Paulo tem uma boemia diferente do Rio. Como é que foi essa chegada em São Paulo? A chegada a São Paulo foi boa porque me trouxe uma ligação com um trabalho importante, que foi a exposição, onde eu trabalhei meses lá dentro, vendo nascer o Parque Ibirapuera, aquela Praia da Oca, fui eu que construí para a exposição, foi ali que foi feita a exposição. E depois o primeiro contato com gente muito boa aqui, é claro, criei família, amigos, e o ter descoberto que São Paulo tem lados terríveis. É uma cidade realmente muito complicada, quase letal, mas é vamos dizer, no aspecto Brasil, né? É talvez o único lugar onde a gente pode, a qualquer momento, pôr o dedo no universal, porque o resto é regionalismo. A cultura no Brasil é toda regionalizada, quer dizer, então aqui não, você aqui, tudo o que der errado no mundo, aqui dá certo, porque a gente não sabe. Às vezes você faz aqui um arranha-céus com estruturas de aço, elevadores eletrónicos, tudo depois de uma rodada de uísque num hotel com 3 empresários, o prédio parece feito. Quer dizer, aqui em São Paulo não tem por onde. Tem tudo, tem a corrupção também, e como não? Teria que ter, não é? Já me perguntaram uma vez numa entrevista se quando eu cheguei aqui tinha muita corrupção. Eu já disse, tinha, mas só que ainda não era obrigatória. Não é? Agora já é outra coisa. Agora, São Paulo tem essa coisa. Você vê, a criação das bienais, com toda a polémica, eu tive prémio de bienal, participei de quase todas, ajudei a montar uma bienal, estou ligado a isso. Apesar de muitas asneiras que têm sido feitas, foi a partir dela que se criou um espectro de crítica que não existia, e curadorias que não tinha, e galerias que também não tinha. Foi isso que deu crescimento a esse movimento todo fora da explosão do mercado também, não é? Então São Paulo tem... Eu cheguei, São Paulo tinha 3 milhões de habitantes só. Bom, para mim já era um colosso. Lisboa tinha 1 milhão, eu disse, bom, isso aqui não acaba nunca. Imagina, hoje tem quase 15, né? E foi nesse momento que aconteceu a explosão da indústria automobilística, o movimento dos concretistas e o projeto Brasília. Foi quando se começou Brasília. Então, foi o momento, e as bienais, primeiras bienais. Quer dizer, então foi o momento para mim em que me abriu, me deu um momento bom para mim. Eu me encaixei em muitas coisas boas que estavam acontecendo no Brasil lá. E depois passou um pouco, tive que enfrentar outra vez uma ditadura como em Portugal, com a qual tive que lutar também, trabalhei com o Fernando Henrique, o Lula, com todo mundo, quer dizer, participo. Hoje já não participo mais, hoje já
não dou mais um passo com políticos, porque esses caras, quando querem agradecer à gente, chamam a gente da televisão. Chamam para eles artistas, é vedetes da televisão. Então eu já não dou um passo mais, pedir para fazer não sei o quê, não. Arrumem-se que eu não participo mais com campanhas políticas, né? Mas trabalhei muito pela democracia, pelas diretas. Eu naquela altura não tinha muito problema na perna, eu andava, caminhava. Participei e aguentei esses anos todos de ditadura outra vez e estou feliz em estarmos num princípio de democracia, que eu acho que ainda não é uma democracia, mas nós é que ainda não somos democratas. A democracia está aí à espera, mas ela não precisa de ser inventada, não é? Nós é que ainda não temos. Mas isso é um outro detalhe, isso é outra questão que não vem ao caso agora aqui. Mas esse é o meu percurso, vamos dizer, e a minha estabilidade e instabilidade, como é que eu me adaptei. Quer dizer, hoje eu sinto muito bem em São Paulo, porque a gente tendo um grupo de amigos só, uma coisa meio fechada, aqueles amigos, umas relações assim, você se encaixa nisso aqui, não pode andar aí à procura da vida, não. Já tem que ter um entorno bom, lugares onde você gosta de ir. Por exemplo, eu frequento muito a Pinacoteca. É claro que eu fiz lá uma grande exposição, mas é um lugar onde eu gosto de ir. Como quem não tem nada que fazer, vou lá inadvertidamente ver uma Tarsila, ver uma coisa boa. Mas dá-me prazer lá, encontro gente boa, amigos. Então, isso são coisas que só São Paulo dá, não é? No Rio de Janeiro, às vezes, até são mais dispersos, mais dispersivos nessas coisas. A gente conversa mesmo séria, é muito difícil. O pessoal fica brincando, não é? Não é para tomar a sério, não é? Aqui não, aqui é por isso que acham a São Paulo pesado, é agressivo, é cruel. É mesmo, é o mundo de hoje. É o que nós fizemos, não é? Às vezes eu vou no carro, minha mulher começa a berrar com o cara da frente no ando, e eu assim, você quer gritar com esse sujeito, e esse sujeito atrás vai gritar com a gente, então não para mais, vamos ficar fazendo o cortejo do grito para ver o que é que acontece. Isso é o que nós fizemos, né? Isso é o estrago. É o homem moderno. Eu queria que o senhor, dando um salto, assim, que o senhor contasse, então, quando começa a ideia de uma editora, por que começa, com quem começa? Conta essa história, desde o começo da editora, a Giroflé. Giroflé. A Giroflé nasce de um apetite, vamos dizer, editorial, que eu já tinha e que veio com a chegada de um grande poeta português, poeta neorrealista, que trabalhava na Unilever, no Congo belga. E publicava livros, eu tinha ilustrado livros deles para Portugal e tal. E quando ele veio, recebeu uma indenização boa lá da Unilever, não é? Caiu o Congo, caiu o posto dele. Então trouxe um montão de dólares e disse, vamos fazer uma editora. E começámos a planejar a fazer a editora para livros infantis. Assim, vamos, porque não se faz literatura infantil. E o que chega aqui é tudo que vem do estrangeiro, estão pagando royalties. Não é? Então estruturamos a coisa nesse sentido. Fazer um livro por mês com textos de autores nacionais, quer dizer, vamos ir falar com as pessoas como falámos, a Cecília Meirelles, Carlos Drummond, o Vinícius estava escrevendo, quando a gente acabou, estava escrevendo um dicionário da travessura. Quer dizer, nós tínhamos livros bastantes para fazer um por mês, dando aos autores o capital e o trabalho, quer dizer, pagavam 10 paus, uma coisa assim, por mês, para ajudar a fazer o livro, com o texto dele, que era dar oportunidade. Estou sempre dizendo que não havia literatura infantil, então vão vocês fazer. Os Paulo Emílio, gente do cinema, tudo, quer dizer, nós pusemos gente a trabalhar nisso. Foi bem, eu fui atrás dos conhecimentos que tinha. O Pfeffer, o Leon Pfeffer, que era meu amigo, hoje já morreu, filho, fui-lhe mostrar a ideia. Ele disse, eu não posso pôr dinheiro nisso aí de ações, porque eu sou fabricante de papel, não posso ser editor, não é? Mas põe ações aí, quando quiseres, põe o dinheiro, põe eu sou simpático essa ideia.
chamou o gerente lá no escritório e disse assim, olha, o meu amigo vai fazer livros infantis. Quando ele precisar de papel, vem aqui e vê o que é que ele precisa de papel. A gente depois conversa. Então começámos a ficar alucinados, não é? E peripécias à parte, acabámos alugando uma sala, comprando uma sala à prestação, num projeto do Paulo Mendes da Rocha, ali na Marquês de Tu. Comprámos uma máquina, começámos a imprimir o livro, acabámos tão mal que acabámos vendendo de graça a máquina para o mesmo cara que tinha um descalabro. Também foi no momento em que veio a ditadura e eu tinha ido para o Japão e ficou tudo meio desorganizado. E aí o Sidónio perdeu todo o dinheiro que ele tinha e mais alguma coisa e não deu mais. Não teve mais. Olha, anos depois eu fui descobrir nos armazéns lá do Caio Prado, da Brasiliense, pacotes dos livros que eles não tinham distribuído. Estavam lá, nem distribuíam. Porque aquela gente da Melhoramentos dava gorjeta para os balconistas para só comprar os livros deles. Quer dizer, toda uma sabotagem. Quer dizer, não tínhamos força para isso, né? O Darcy Ribeiro, quando teve que dar o pinote de avião, levou na pasta dele o contrato que ia fazer comigo para comprar livros para o Instituto do Livro. Quer dizer, era mais uma esperança. Foi tudo embora, quer dizer, então ficámos no mato sem cachorro. Tivemos que passar aquilo a limpo para não ter falência fraudulenta. Mesmo assim, eu, como era o cara com mais responsabilidade, fui impedido pela polícia de sair do Brasil. Fiquei 2 anos impedido de sair do Brasil, tive que gastar dinheiro com advogados e tal. Uma merda. Fiz uma montanha de postais com desenhos de crianças, que estão, uma montanha deles que me aparecem em casa pelos cantos, não sei mais o que fazer com aquilo. Ficou tudo um fracasso. Então, naquela altura, hoje eu tenho a impressão que teria sido mais fácil. A ideia teria sido boa, hoje havia mais recursos, né? Mas na altura não era o momento, né? No entanto, a ideia era boa. Eu já tinha mobilizado gente da faculdade para fazer desenho para brinquedos. Tinha madeira de um amigo meu que tem sobras de madeira, um português que tem uma fábrica que faz aquelas bobinas da Pirelli, aquelas bobinas de madeira. Sobram caminhões assim por dia de retalhos de madeira. Eu disse, eu dou-te isso, leva embora. Bom, tudo parecia que ia dar certo, né? Já tinha uma turma para fazer desenho animado também. Tudo no sentido da coisa com a criança, né? Ainda hoje são considerados uns livros interessantes e até o formato, tem um formato de caixa de lápis, né? Não sei se a Fanny mostrou para vocês, uma coisa desse sentido. Ela tem uma coleção completa, é a única que guardou uma coleção completa, de vez em quando ela me empresta. Então a ideia foi essa, quer dizer, foi uma bandeira esfarrapada, né? Não deu como. O momento não... Tem uma amiga minha que já deve ter morrido, como morreram quase todos os meus amigos já, que fez todo um trabalho de pesquisa junto de empresas para comprarem a coleção de livros de um ano para dar aos empregados da firma. Aqui se fez a proposta do livro, vai custar tanto. Quando se conseguia 2 ou 3 empresas, automaticamente baixava o preço do livro. Então a gente voltava na empresa e dizia, olha, agora diminuímos o preço, o contrato agora é feito para estar mais 1000, porque temos mais parcerias, né? Você vê, a coisa foi muito boa, nós éramos 3 ou 4, não é? Para levar o tombo. Foi essa, a experiência da Giroflé foi essa. E quem eram esses 3 ou 4? E que ano foi? Então era eu, o Sidónio, a Fanny, o Fernando Silva, que acabou indo embora, que era tradutor e redator na francesa, livraria francesa. Como é que é a editora da livraria francesa? Então ele era o homem que achava que sabia fazer a distribuição, que o problema era a distribuição e tal, e ele que se encarregou disso.
E tinha um sujeito já, que eu nem me lembro mais o dele, era um sujeito doente, mas ele andava na rua querendo vender livros de porta em porta. Teve esse aspecto também assim meio triste. E depois tinha o grupo que trabalhava com a gente, a minha cunhada, tem uma cunhada que é psicóloga, entrou também para a Fanny, tinha mais gente, tinha o pessoal do cinema, não é? O Paulo Emílio, o Rodá, que trabalhava colaborando com a gente, dando ideias e tal, não é? O entusiasmo era bom e alastrava bem, só que ninguém pagava, como de costume. Exigir que as pessoas paguem de 5 reais ou 10 reais por mês é impossível, não é? Ou pôr no banco, mas não sei o quê, dá dinheiro a todo mundo, ou não consegue, não é? A gente não fez isso, não entramos nessa, não é? O homem da loja Forma, que era um grande colecionador, quando viu a ideia, deu-nos os móveis todos para o nosso escritório na Marquês de Itu. Tínhamos móveis da Forma. Nós estávamos de ricos, não é? Depois a vergonha, pagar para os advogados. Tive que andar a chorar, pitando-lhe uma gráfica que fez os postais para o cara não me mandar prender, porque não pagámos um tostão para ele. O homem fez os montes de postais. Assim, não me meto noutra. Não. Coisa de livro mesmo, uma má experiência. Aliás, até hoje eu acho que edição de livro é um mistério, viu? É máfia. É uma loucura. Você fica lidando até com o preço dos livros de cá para lá, de lá para cá. Você não pode comprar livros portugueses aqui. Você não pode pôr um livro no correio porque é mais caro o correio que o livro. Porque onde é que está a cultura? Cultura o quê? Então você mete-se em coisa de livro. Agora com a história do disquete, você não precisa guardar o chumbo da composição de tipografia. Você a qualquer momento lança só 100 exemplares do livro. Se pegar, você mete o disquete outra vez, faz mais 100. Não precisa de armazenar, não precisa ter estoque, não é? É outra conversa, ou é outra máfia. Mas ainda acho que é um campo perigoso. Foi fundada em que ano? Foi fundada em que ano a Giroflé? Como é que é? Foi fundada em qual ano de fundação dela? Olha, eu estava no Japão em 63, foi em 60 ou 61, por aí. E aí 60, por 60. Ela acaba? Acaba em 64, quando eu voltei do Japão, e foi mais ou menos com essa história. A ditadura também, a gente não teve mais coragem para pedir nada a ninguém, né? Que ficou todo mundo monco baixo, né? Olhando para a sombra, né? Então tudo contribuiu para isso. Não havia chance mais. Né? E qual foi o primeiro livro editado? O primeiro livro foi essa Televisão da Bicharada, com desenhos meus e texto do poeta, agora estou falando tanto dele, agora de repente escapa-me o nome. O poeta neorrealista, o Sidónio Muralha, que era um excelente escritor de textos infantis, né? Vocês precisam de ver os livros dele, são uma finura de texto infantil para criança, né? Era um poeta neorrealista, coisa política, mas ele escrevia para crianças muito bem. Esse livro teve muito sucesso. Um ano depois a gente ganhou um prêmio até no México, um prêmio de arte gráfica, não sei o que é do livro, né? Foi muito badalado. Aneli Moraes Fados Teixeira, escreveu muito até sobre isso, sobre esses livros, sobre a qualidade dessas edições, né? Na altura foi assim, num degrau mais alto, quer dizer, da tensão literária e tal, foi apreciado e bem discutido. Depois morreu, claro, agora é uma saudade só. É só isso, não tem. Peripécias teve muitas, mas foram todas assim, no género de uma coisa que é um sonho, não é? E sonho de gente que não tinha. Há duas coisas aí realmente utópicas e, portanto, sem fundamento, não é? Uma
está querendo ser feita por gente que não tem onde cair morto. Ao mesmo tempo, receber o entusiasmo de graúdos, de gente que diz, isso é ótimo. Um deu papel e tal coisa. Mas não houve assim uma coisa assim, vamos fazer, e está aqui, vamos fazer. Não. Então, duas coisas utópicas e desajustadas, não é? A gente com fome e eles cheios de comida, querendo dar umas sobras para a gente, como fazem os ricos, não é? Só dão o que sobra dele. Então, tudo isso foram sonhos que eu não aconselho a ninguém, realmente. Feitos desse jeito, não é? De acreditar que certas coisas vão quando a sociedade não está movida para isso. Não adianta. Acho que a única coisa que move uma sociedade que não esteja bem movida é uma revolução, é uma guerrilha, é um ato violento mesmo. Não adianta. Porque nós vivemos cada vez mais acomodados ao progresso, não é? Ao progresso dos outros, porque o nosso a gente não sabe quando ele chega, sei lá onde é que está o outro já. Mas nós temos uma sociedade aqui que já nos referimos, cheia de criatividade, rica, é um país rico mesmo. É um país rico, no fundo a gente é um país que compra estradas. Se fosse pobre não tinha estrada, não. Ele compra estradas, ele tem que fazer estrada. Isso é uma coisa de gente rica, não é? Como é que a gente vive uma sociedade em que não tem, está fazendo tudo, não é? Tem que criar e fazer. E fazer a festa e a inauguração. Inaugurar, porque se inaugurar não é para tomar a sério, não é? Mas é uma sociedade muito encostada vamos dizer, na coisa do americanismo. O americanismo é uma doença, não é? Quer dizer, o dólar é uma dor. Não é? Então a gente vive oprimidos por esse progresso que o capitalismo fez inventar para se proteger do consumismo, quer dizer, consuma-se, porque senão nós morremos, quer dizer, então, coitadinhos dos capitalistas, a gente não comprar coisas, né? Então estamos entre a espada e a parede, quer dizer, temos, mas é uma sociedade, pelo menos a nossa, que está ligada ainda a coisas do princípio da colónia, desde a origem, não é? Está com dificuldades que eu acho que é isso. Eu já falei várias vezes que eu tenho duas pátrias. Uma que me fez e outra que eu estou ajudando a fazer. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, ajudar essa merda a fazer alguma coisa. Tem tudo para isso. Nós temos aqui tudo, temos espaço, temos o diabo. Tem gente que se mata por cochicha assim, umas periferias aí na América Latina, não sei o quê. Nós temos aqui um potencial que é o que nos mata também, né? Uma grande parte na mão de gente que não produz, não paga imposto, ainda por cima querem matar os sem terra, porque os únicos caras que querem dizer quem é isto aqui, né? Isto é nosso, não é? É uma sociedade meio discutível, não é? Não é para a gente dizer assim, olha aí, que orgulho, não é? O fanismo, não, espera aí. Mas é de apreciar. Aqui vale a pena ser homem, ter alguma profissão, fazer. Uma gente como nós, eu estive agora na Rússia, que vi, você não vê ninguém rir, não vi ninguém dar um riso, como não vi ninguém com uma cadeira de rodas, também diga-se passagem. Por minha curiosidade, o que é que eles fizeram com os aleijados da guerra? Ou mataram-os, ou mandaram-os para a Sibéria, ou devolveram os caras para os alemães, ou mantém os caras em casa com todo o luxo para eles não virem para a neve. Isso também não sei. Eu sei é que os sacanas não. Foi na volta, quando a gente desembarca na Itália, começa a ver gente a rir. É uma alegria, não? Eu fiz uma festa, uma garrafa de vinho com a minha mulher. Disse, olha aqui, a gente pode rir. Parecíamos dois bêbados, não é? Mas é incrível, um povo assim, amarrado.
todos com ar assim herético, sabe? Não estão com vontade de fazer o favor a ninguém, estão sempre com medo que uma hora para a outra pode mudar tudo, né? Não é brincadeira, não. É um colosso, mas isso comparado com quando se vêem essas coisas, isso chega aqui, se volta ao Brasil, a gente vê que realmente nós temos uma certa humildade até criminosa, nós até somos humildes demais para enfrentar o nosso atraso, não é? Mas é mais humano, não é? Não estamos desestruturados. A gente não perdeu nada, a gente ainda não conseguiu, é o que precisa, mas a gente não foi preso. Eles perderam tudo já, não tem mais nada. Tem só o Hermitage, tem o grande colosso do Ivan Terrível, quer dizer, grandes fortunas, quer dizer, isso. Mas aqui a gente se resgata dessa coisa. Fernando, tirando essa parte dolorida, né, da falência, de um sonho que não dá certo, quando ele está dando certo, quer dizer, quando ele está funcionando de 61 até 64, quer dizer, quando ele ainda está, a editora está, né, funcionando, que tem alguns livros que são publicados que são muito importantes, são livros diferenciados, né, o Cecília Meirelles, né, mesmo, né, o Sidônio. Conta um pouco, vocês iam atrás das pessoas, elas começavam a procurar vocês, então, ou isso ou aquilo, conta um pouco dessa história, como é que era como é que se dava esses livros, como é que surgia isso? Bom, isso já é o resultado de um esquema de relacionamentos, não é? Um vai no outro, quer dizer, há um boca a boca nisso também, olha fulano e tal. Então, você chega um momento da sua vida, você, se quiser, você sabe quem é Cecília Meirelles. Se você quiser, você chega a Cecília Meirelles. Se você tem uma coisa boa para lhe propor, tem uma conversa boa, você não lhe vai vender nada. Você vai falar no coração, ela te atende logo, ela te dá uma entrevista, ela vai fazer o livro contigo. Porque você já vai marcado por um encontro de alguém que ela gosta, de gente. Então isso faz todo com um esquema de amizades, né? De amizade que é importante também, né? Como foi comigo, quer dizer, eu vim com uma carta de vários intelectuais portugueses para várias pessoas, para o Drummond, até para o Cavalcanti, o cineasta, para o Manuel Bandeira. E eu fui entregar a carta, fui visitá-lo, ficámos amigos, eu ia lá no fim de semana tomar café com ele e tal, no Rio de Janeiro. Ele viu as minhas fotografias e logo ficou entusiasmado. Ele mesmo telefonou para a Carmen Portinho, que era a diretora do Museu de Arte Moderna, e disse, está aqui um fotógrafo, muito interessante, você precisa fazer a exposição dele. E ele me fez o texto. Então você vê, eu não o conhecia, foi conhecido assim, mas foi carta de apresentação, então já você tem um jeito, tem um meio de chegar, tem um veículo, né? O veículo humano, quer dizer, você já chega. Quando depois eu comecei a entrar na relação com aquela turma toda da Manchete, eu já estava de papo com tudo que era jornalista, toda a gente boa lá, quer dizer, já eles ficavam até, o Fernando, o cara que o Salazar mandou para a gente e tal. Aquela coisa carioca. Então tudo isso faz muito fácil. Uma hora dessa você quer falar com a Cecília ou com o Carlos Drummond, você vai direto. Já está meio caminho, se ainda não conhece, você vai lá e ele fica todo contente. Então não é difícil, não. Não é difícil. Talvez, não sei mesmo se hoje é mais difícil, essa aproximação de jovens. Não sei porque eu era jovem, né? Que não estou aí, não é o caso de ser estrangeiro ou imigrante, era jovem também. Você vai falar com um homem que já tem uma vida feita. Eu fui amigo do Sérgio Buarque de Holanda, de casa, amigo de casa dele. Entende? Eu andei com o Chico assim, no colo. Aliás, ele foi meu aluno na Faculdade de Arquitetura. Foi meu aluno. Então, o Rodrigo Melo Franco, o homem do património, que foi grande figura do património, eu conheci-o no Rio de Janeiro, por intermédio do Murilo Mendes, o grande poeta Murilo Mendes, em casa do poeta eu estou com a cabeça mal de juntar na casa do poeta que moravam aliás no mesmo prédio, e ali nós também acabamos
conjugando forças para conversas e coisas, quer dizer, tudo assim, já parecia que éramos amigos há muito tempo, né? Foi uma época muito boa. Eu tive pena de ter virado as costas ao Rio, não é? Mas a vida mudou, quer dizer. Eu comecei a ir ao Rio de Janeiro mais tarde, comecei a ter relacionamento com galerias e tal, e aí comecei a ir ao Rio de Janeiro uma vez ou outra, passava lá 2 dias, vinha embora e tal, sozinho, levava o meu carro e ia embora. Mas perdi um pouco até porque a vida deles era uma vida mais noturna. E eu já estava um pouco desligado disso por causa da bebida, não é? Porque eu nunca fui muito de bebida, não é? Eu se beber muito eu fico bêbado, fico um trapo, quer dizer, eu não sei beber, não é? Só sei beber com comida. Então eu ia me desgraçar também, andava a ficar ali pingando uísque dia e noite, né? Então, nesse aspecto eu não ia também ficar muito ligado na vida noturna, né? Como não liguei aqui liguei, mas não na coisa da bebida, né? Aqui lembro que o Di Cavalcante, que era um cara que adorava andar na noite e tal. Eu era solteiro ainda, então, mas nunca fiquei muito ligado com a bebida, né? Mas tinha uma percepção que esses livros, alguns desses livros eram livros muito marcantes, que acabaram se tornando livros marcantes, né? Mas tinha essa percepção na época que esses livros eram alta qualidade, que era uma coisa diferenciada. Ah, sim, bom, da Cecília já conhecia muita coisa, eu já era um leitor do Graciliano Ramos, dessa gente, que lá em Portugal a gente lia, isso já era uma coisa que a gente lia, né? Meio proibidos, né? Esses livros chegavam lá meio por trás da burra, né? Mas eu já tinha leitores, li o Jorge Amado, de quem eu não era muito aficionado, não é? Ainda hoje o Jorge Amado não me enche muito. Mas Graciliano Ramos, essa gente toda, para mim, foi muito importante ler, ainda mesmo antes de vir aqui. Então já tinha coisas na memória. A Cecília também. O Murilo Mendes esteve com a gente em Portugal. Ficámos amigos lá em Portugal, andou por lá com a gente, eu andei mostrar Lisboa para ele e tal. E depois estive com ele em Veneza. E em Veneza e em Roma. Quando eu estava voltando do Japão, passei em Roma, na altura que morreu o Papa. Eu li no jornal, ainda no avião, tinha morrido o Papa e tinha uma exposição do Volpi na Embaixada do Brasil. Eu disse, já tem 2 coisas boas para ver. Fui correr da casa do Murilo Mendes, o Murilo Mendes estava na televisão vendo o funeral do Papa. Ficámos lá, nos divertindo, ele fazendo ironia, porque ele era religioso, né? Mas era gozador, né? Ele era muito... Então, o Jaime Cortesão, que era sogro dele, e era muito brincalhão, não é? Uma vez começou a apertar com ele, disse assim, conta uma coisa para mim, Murilo, você que é religioso, você é um homem católico e tal, como é que você pode admitir que essa religião conceba um campo de concentração para os inimigos? Quer dizer, quem não acredita em Deus, que não, vocês queimam, vão para o inferno. É uma coisa terrível. Quer dizer, como é que você concebe isso? Como é que isso funciona? Aí ele ficou muito quieto um pouco e disse assim, olha, existe, mas não funciona. Ele se descartava logo da coisa, né? E essa convivência com o Sidônio, que tem muito pouca, né, registro dele. Como que era essa convivência com o Sidônio? Como ele era como pessoa? Com quem? O Sidônio Muralha. O Sidônio Muralha era um homem muito extrovertido, não é? Quer dizer, era bebedor, fumante e tal. E era um sujeito que gostava de jogo, um cara mais aberto, sabe? Ele quando era jovem, foi campeão de ténis de mesa em Lisboa. Tem coisas dessas na vida dele. Um grande poeta. Foi parar em Porto Alegre, lá casou com uma alemã que criou uma fundação, tem uma fundação Sidónio Muralha, em Curitiba, em que ela faz coisas, eventos e faz cursos de filosofia e poesia e tal, coisa de literatura infantil e tal.
É esforçada ela. Mas fizemos os últimos anos que quase sem nos vermos, né? Morreu mal também. Morreu a mulher dele, os filhos, acabou tudo meio Congo belga, ficou tudo meio Congo belga, né? Os Congos acabam todos, né? Como tá, Gabriel? Tem 5 livros. E depois dessa experiência com a editora, nunca mais pensou em trabalhar com livro e muito menos literatura infantil? Assim, isso acabou na sua vida? Não. Do lado da coisa infantil, nesse campo, não. Eu estou interessado em livros, né? Cada vez gosto mais de livros, né? Cada vez gosto. Estou com 2 livros para sair, poesia e tal. Tenho projeto de livros com desenhos que serão até capazes de interessar as crianças, quer dizer, um pouco, mas não é livro infantil, não é? Eu tenho muita precaução com a ideia do uso infantil, não é? A coisa da literatura infantil, da arte infantil, eu fico o pé atrás. Porque você vê, não existe engenharia infantil, medicina infantil. Por que é que existe arte infantil? Isso é uma coisa meio... São as professoras que fazem arte infantil, querem meter-se na cabeça das crianças. Aí entra o tal buraco. Ensinar a desenhar não fazem. Então, de ensinar a escrever e a desenhar, que é essa mola dura. Mas é que eu tenho uma certa... A Hebe Carvalho, uma grande professora de escolas, de infantis e tal, já teve várias vezes escola, né? Agora ela está velha e está aí trabalhando em casa, mas ela teve uma escola na Avenida Paulista. Freio da Avenida Paulista. E até pediam para eu deixar o meu filho ir para lá, porque o filho de Marcelo Graçma também, artistas conhecidos, do Aldemir Martins e tal, para ela também fazer um pouco de lastro, assim, criar clientes. O meu filho foi, mas o meu filho, que hoje está com quase 50 anos, é meio tocado da bola também, e influenciado pelo gibi, dessas coisas todas e tal, e desenha muito. Um dia chegou lá na janela dessas de balanço, assim, chegou na janela, disse que era o Batman que ia voar, que se jogar da janela e tal. Criou um pânico lá, eu estava chegando na escola para pegá-lo, estava todo mundo em pânico lá. Disse que o filho quis jogar da janela, ele ria e tal, que não quis mais ir lá na escola. Então, deu um fracasso a minha presença com a arte infantil do meu filho, lá não deu certo. Mas eu acho que a arte infantil é uma coisa muito complicada, realmente, de penetrar, quer dizer, os pedagogos encontram brechas para isso, quer dizer, mas numa área, vamos dizer, de comportamento humano, eu acho que há aí coisas muito pesadas, muito exigentes demais para tirar da criança e já achar que é arte. Às vezes até basta ver, não dar às crianças um material adequado, a porcaria que eles fazem, tudo. Quer dizer, não sabem misturar as cores, fica tudo uma porcaria, quer dizer, ficam até desorientados, porque cada coisa precisa de um material, não é? Não é para ser artista, mas saber trabalhar o que é uma pedra, o que é uma madeira, o que é que... E isso, dado para as crianças assim à toa, para eles brincarem, eu acho meio perigoso falar de arte, não é? E não quer dizer que a gente não aprenda. Eu vendo uma criança desenhar, aprendo muita coisa. Tenho netos aí, que 2 deles, tenho um vizinho, que é um gênio. Eu aprendo, quando vejo o cara desenhar, aprendo onde é que eles são espontâneos, não é? Quer dizer, mas não são artistas, quer dizer, um dia pode ser que dê nisso, quer dizer, cultivando, mas já começar a falar de arte infantil, você põe um borrão na escrita lá, começar a envenenar a criança, né? Mas esse é um ponto de vista muito, enfim, não é dialético, é meio até arbitrário, quer dizer, não é para valer, não é? Mas eu tenho dificuldades de... Já me têm querido convencer, eu dei uma vez uma aula na Pinacoteca, a Ana Meia andou fazendo lá uns cursos com crianças e chamou a gente, cada artista, para lidar com uma escola. Então levaram uma escola lá, tinham
umas 40 crianças. Então eu disse, o que é que eu vou fazer com eles? Levei um compressor, um revólver, uma caneca, pintura, tinta d'água, não é? Guache, e fui fazendo umas máscaras de papel para pintar neles, e na parede, em papel de cenário e tal. E eles preparavam a tinta, usavam o troço, fizeram máscaras, fizeram uma aula extraordinária todos, descobrindo coisas, entusiasmados. E depois, no fim, chegou uma hora, a professora disse, bom, quando é que termina? Bom, espera aí, não termina não, agora vocês vão todos lavar as canecas, o revólver, os pincéis e pôr tudo limpo aqui, as mãos, e depois é que vão para casa. Os caras acharam isso maravilhoso, mais até do que terem feito a bagunça, não é? Que essa coisa já artesanal, agora tem que limpar, tem que arrumar, não é jogar para os outros, quem é que vai agora limpar? Até que foi considerado muito bom, assim, do ponto de vista educacional, lá que quiserem chamar, né? A Ana Meia até gostou. Mas eu normalmente não participo disso, quer dizer, eu não sei dar aula, não é? Já nunca quis dar aula, eu só sou companheiro, como fui na FAO, mais de ateliê, de coisa de trabalho, não é? Eu não gosto de dar aula, quer dizer, eu acho que eu já falei, eu nunca sei como é que aprendi, como é que eu vou saber ensinar, não é? Essas coisas não se ensinam. Aprenda isso, né? Mas é isso, quer dizer, tem... Com a coisa infantil, em termos de livros, eu sou capaz até, se me derem livros de crianças, de textos para ilustrar, assim, já direcionado à mentalidade infantil, eu até gostaria de fazer. Encontraria um desenho para isso, né? Agora, escrever, ou fazer coisa literatura infantil e tal, eu acho que... Nós hoje estamos com várias edições aí bem simpáticas. Eu tenho visto coisas bem bonitas, viu, de novas. Agora eu gostaria de estar no meio também, né? Giroflando, agora estar por aí, giroflando. É a última pergunta, então, Fernando. É só a mesma pergunta do que o senhor acha desse trabalho de memória mesmo, de resgatar a memória, de procurar a memória das pessoas que forem envolvidas, seja com o trabalho infanto-juvenil, como é o nosso caso, mas seja no geral mesmo. Sim, bom, eu acho que eu fiz um trajeto todo da coisa da criança ainda, como é que eu cresci até hoje, que acho que deu mais ou menos, não sei se é de mais ou menos, isso cabe num formato de quê? De formato de televisão, 45? Ou tem mais? Não, 40, 45. É? De 40 a 45 cada fita, deve estar uma hora e pouco. É. Mas, qual mesmo que o senhor acha da importância do trabalho de memória para esse tipo de... Não, eu acho que é bom, realmente, quer dizer, eu não sei o que é que vocês possam fazer com isso, é evidente, isso é um problema seu agora. Mas eu acho que é bom fazer isso, sim, é bom. É preciso ter cuidado, porque muitas coisas boas se perdem no caminho, não é? Quer dizer, se vocês estão encaminhando isso, vinculando isso, quer dizer, dando a isso um destino certo, é importante, sem dúvida, como sempre, mesmo até próprio para a vossa geração, quer dizer, a vossa idade, o vosso tipo de trabalho. A mídia, hoje, quer dizer, a técnica que nós temos hoje à disposição, exatamente também para fazer esse trabalho, tudo isso ajuda a pensar que é importante, eu acho importante. Mas vou ver uma cópia e mostrar para os meus filhos também. É que eles não vão ouvir dizer, já ouvi essa história. Quero agradecer pela entrevista, obrigado. Não, imagina.